E aí, gente, beleza? O que nós tratamos na primeira aula? A vinda da família real portuguesa para o Brasil. E o que nós vamos tratar agora em seguida? O processo de independência. Então, senta aí que lá vem história. Antes de falar especificamente do processo de independência, tratemos de assuntos que têm certa importância nesse processo. Alguns descontentamentos, certas revoltas como tiveram ou aconteceram em Pernambuco. Início do século XIX, o porto de Recife era bastante movimentado, o mais movimentado do Brasil, graças às exportações de açúcar e de algodão. Porém, aquela província já não era tão próspera desde a segunda metade do século XVII, pois em 1654 os holandeses foram expulsos dali e começaram sua produção de açúcar no Caribe. E aí começava então uma disputa no mercado internacional acirrada entre Caribe e Brasil. Uma nota. Perceba às vezes que algumas pessoas têm dificuldades em exportação e importação. Exportar é tudo que você tem e leva para fora, você vende. E importar é tudo que você traz para dentro do seu mercado. É tudo que você compra para você. Com essa concorrência, os preços começaram a cair, prejudicando a economia pernambucana. Mas alguém poderia perguntar, mas por que cair? Por quê? Afinal de contas, é a oferta e a procura. Se você tem mais, os preços vão diminuir. Mas quando há escassez do produto, a falta do produto, o que acontece? O valor aumenta. Bem, pense em uma coisa. Soma-se a isso o aumento dos impostos para sustentar o luxo da corte portuguesa. Isso gerou insatisfação popular. Além disso, já surgia também as ideias republicanas de independência. E aí, junta-se a pólvora com o fogo, ou seja, a insatisfação mais ideias de independência. Conclusão: explodiu no Recife a insurreição pernambucana. Vamos conjecturar, vamos imaginar uma rua movimentada ou deserta de pleno Recife daquele ano e de repente explode uma revolta. Os rebeldes começam a correr, começam a invadir, invadem bairros, invadem quartéis e criam um governo provisório. Está lá instalado o caos. E até um esboço de constituição. Mas o que o governo português poderia fazer? Imaginem. Lógico, ele reagiu. Mandou tropas vindo da Bahia e do Rio de Janeiro. Os líderes foram presos, alguns foram executados e outros para a prisão em Salvador. Pergunto, alguém já ouviu falar em algum lugar público ou qualquer outro lugar o nome Frei Caneca? Então, ele era um frade que estava com os insurgentes. Processo de independência. Descontentamento no Brasil, insatisfação em Portugal. Todo país que tem o seu monarca se sente seguro, protegido e querido. Inclusive aquele feito, uma corte inteira sair do país de origem e se instalar em outro, era um feito inédito. Os portugueses mostravam aborrecimento pela permanência da corte no Rio de Janeiro. E em 1815, os portugueses conseguiram expulsar os franceses de seu território. Claro, com a ajuda dos ingleses. Portugal então ficou sob o cuidado do militar inglês Lord Beresford. Será que os portugueses estavam gostando? Saíram das mãos dos franceses e caíram em mãos inglesas. Além disso, os comerciantes portugueses reclamavam da perda do espaço no mercado brasileiro e da concorrência estrangeira. Estão lembrando de uma coisa da última aula? Acabou o pacto colonial. Agora, os portos do Brasil estavam abertos. Os portugueses exigiram a volta do rei. Em 1820, explodiu, sim, em Portugal, precisamente no Porto, uma revolta. E qual era a intenção? Diminuir os poderes absolutos do rei. A Revolução do Porto foi assim chamada. Ela conquistou rapidamente a capital, Lisboa. Formou-se até um governo provisório que convocou uma Assembleia de Representantes. E aí, aprovaram uma Constituição em Portugal,
Essa assembleia se tornaria conhecida como Cortes. Reunida em Lisboa, eles exigiram o retorno de Dom João VI. E, lógico, a pressão teve efeito. Em 1821, Dom João VI retorna para Portugal. E em seu lugar, aqui no Brasil, fica Dom Pedro como príncipe regente no Brasil. Meus amigos, quando você está no mar, onde existem geleiras, você olha um iceberg e olha a ponta dele, mas toda a sua grandeza está para a parte de baixo. Por que eu estou falando isso? Apenas dando um exemplo do tamanho do problema que estava acontecendo. Essa corte começou uma série de medidas que não foram bem recebidas no Brasil. Uma delas, cada província brasileira deveria obedecer ordens diretas de Portugal, e não mais do Rio de Janeiro. Outra, fechamento de alguns órgãos públicos, e alguns privilégios comerciais foram restabelecidos. Vamos conjecturar, vamos imaginar que um comerciante brasileiro agora já vende seus produtos, exporta seus produtos para outros países. Holanda, França, a própria Inglaterra. Bem, num preço muito legal, com uma margem de lucro satisfatória, né, com bom negociante. E aí, de repente, chega essa medida de corta. Você não pode mais comercializar com essas pessoas e você vai ter que comercializar conosco novamente, os portugueses. Imagine. E o tiro de misericórdia. Eles exigiram que Dom Pedro voltasse para Portugal. Parecia que eles queriam novamente rebaixar o Brasil à colônia. Mas todos conhecem o tão conhecido dia do fico. O dia que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil. Em 1822, o Brasil sai da condição de Reino Unido a Portugal e Algarves e torna-se nação independente. E em dezembro de 1822, o príncipe regente era coroado imperador no Rio de Janeiro com o título de Dom Pedro I. Bem, eu acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar de um quadro que foi feito anos depois, muitos anos depois da proclamação da independência, precisamente em 1844. Bem, ele foi feito pelo pintor francês François-René Morax, que chegou aqui por 1830, 35, 38, alguns, ninguém tem essa certeza. Mas foi um quadro idealizado, até porque ele não foi testemunho ocular do fato. Quando partimos, quando nós dizemos que foi idealizado, ou seja, não retrata a realidade. Porque no quadro mostra Dom Pedro I, em meio ao povo, em meio aos comuns e tantos outros, olhando para os céus e felicitando o povo. O povo alegre, abraçando. Será que existiu de fato? Será que realmente foi assim? Tudo tem um simbolismo. Pode até ser inconsciente, mas na maioria das vezes é consciente. O quadro em questão retrata muita coisa. Primeiro ponto. No centro do quadro está Dom Pedro. Ele está cercado por soldados e pessoas comuns. Ele acena com o chapéu para o povo. E esta mensagem passa o quê? União, harmonia entre o povo e o seu príncipe. Ele olha para o céu e, como querer mostrar que esse ato foi realizado segundo a vontade divina, segundo a vontade de Deus. Uma outra coisa. A primeira estátua equestre que se tem notícia é do imperador Marco Aurélio, lá no século II. A partir dela foi criada uma tradição de heróis. Deixa-se heróis, entre aspas, tá? Heróis a cavalo, tanto em escultura quanto em pintura. Nessas duas artes, o cavalo é um símbolo ligado à masculinidade, à guerra e ao poder. Outra coisa,
Ao contrário de Dom Pedro e seus soldados, as pessoas que estão ali, retratadas na imagem, claro, estão em movimento, dá a impressão que estão em movimento. Elas acenam, tiram o chapéu, caminham ou se abraçam, transmitindo a ideia de felicidade pela proclamação da independência e por ser Dom Pedro o novo governante do Brasil. Observem no canto inferior à direita. Existe uma senhora ajoelhada, enquanto muitos olhos estão em direção a Dom Pedro, essa senhora não. Ela está ajoelhada em sinal de respeito a Dom Pedro. Quem sabe até um sinal de esperança. Não esqueçam que tudo é um padrão europeu. Se nós até hoje vivemos sob padrões de beleza europeu, imagina naquela época. Observe uma coisa, não existem negros, não existem indígenas na representação dessa imagem. Apenas dá a impressão que são camponeses, lógico, de preferência europeus. O que diz o nosso hino nacional? As margens do Ipiranga, não é isso? Mas você olha, as árvores que tem ao fundo são coqueiros. Coqueiros não se encontra às margens do Ipiranga. Um erro grosseiro, talvez, ou ingênuo do pintor, mas coqueiros geralmente são naturais do Nordeste. A história é feita de mudanças e permanências. O Brasil se torna independente, sim, politicamente, mas a estrutura social e econômica continua a mesma. Por que eu posso dizer isso? A monarquia permanece no poder. E ela é de base o quê? Economicamente do quê? Da exportação de produtos como açúcar e mais tarde café. Então, continua esse processo. Outra, o trabalho escravo continuou, assim como o tráfico negreiro. Ou seja, a questão social continua a mesma coisa e a economia também. Os ricos continuaram ricos, os pobres continuaram pobres, os escravos continuaram escravos. Não houve um consenso pelo Brasil por esta independência. Até mesmo para chegar as notícias de uma província a outra, demorava-se muito. Então nem todas as províncias aceitaram bem essa novidade. As províncias, por exemplo, ligadas aonde as elites, que eram quem? Os proprietários rurais, ligados a Portugal, eles ainda esperavam ter vantagens com Lisboa e se opuseram a essa independência. Querem um exemplo? A Batalha do Genipapo. No Piauí, o governo pró-Portugal reprimiu manifestações de apoio à emancipação do Brasil. E houve combate entre os prós e contras. Entre outras províncias como Bahia, Maranhão, Grão-Pará, e aqui todo mundo sabe até a questão da adesão do Pará, o governo de Dom Pedro I precisou mandar soldados para vencer as forças contrárias à independência. Agora, essa vitória dos soldados brasileiros sobre as tropas portuguesas resistentes foi responsável pela unidade territorial do novo país. Muitos outros países, em seus processos de independência, eles se reconhecem a uma unificação como eu falei, por se reconhecer como nação, por ter características parecidas, gostos parecidos, costumes parecidos, tradição. E aí sim, eles têm o gosto, eles têm a noção que são ou é nação. E não é só uma questão territorial, é uma questão ainda mais de sentimento, de fazer parte do processo. Aqui foi um pouco diferente, como vocês acabam de perceber. Primeiro que foi o uso da força. Segundo que foi justamente uma questão mais territorial. Até mesmo um negro, um pobre, não vai se fazer parte, não vai sentir que ele faz parte de uma nação. No segundo vídeo nós iremos ver o primeiro reinado, a primeira Constituição, a abdicação de Dom Pedro I, o período regencial, as revoltas como Cabanagem, Sabinada, Farrapos e outras, e o golpe da maioridade. Te vejo lá. Dá um like, se inscreve no canal, marca o sino, quando tiver novos vídeos tu vai ser avisado.
Deixa teus comentários, as tuas sugestões, que histórias te interessam, que histórias tu tem curiosidade. Compartilha e avisa os teus amigos também.